volume 4. Capítulo 5. Ela saiu apenas um minuto depois dele, mas não viu seu parceiro no caminho direto para a parte principal da cidade. Ele deve ter começado a correr assim que saiu. Se não fosse pelo fato de que ele só se afastaria ainda mais enquanto ela digitava, ela lhe enviaria uma mensagem instantânea. Portanto, a única opção era correr. Mas não importava quantas esquinas ela virasse, ela nunca via as costas de Kirito. Nossa, como ele está correndo! Ela resmungou quando o beco se juntou à rua principal e o número de pessoas nas proximidades aumentou. Ela olhou em volta e exalou alívio quando avistou uma forma familiar à frente. Mas ela não queria gritar com ele e chamar a atenção em um lugar lotado, então não teve escolha a não ser continuar sua perseguição. Kirito correu agilmente, evitando tanto jogadores quanto NPCs, atravessando a praça de teletransporte e entrando no lado norte da cidade. Quando chegou à praça que continha a entrada para as catacumbas, ele correu direto para as ruínas sem parar. Ei, espere um pouco, ela gritou tardiamente, mas ele pareceu não ouvir. Menos de um minuto depois, ela chegou às ruínas do templo e parou na escada que descia do chão. Por um breve momento, uma horrível sensação de ansiedade percorreu seu peito. Mas ela não tinha a opção de voltar atrás agora. Ela abriu seu menu, decidindo priorizar o encontro, e enviou a ele uma breve mensagem dizendo: "Espere na sala B1 para que eu possa encontrar você." Mas a janela imediatamente lhe deu uma mensagem de erro: "Esta pessoa está em um local inacessível ou não está conectada." O quê? Ela ofegou, olhando para o canto esquerdo, mas a barra de HP de Kirito ainda estava lá, uma consequência de estar no mesmo grupo. Portanto, a última opção ameaçadora na mensagem de erro não era o caso. Ela enviou a mensagem novamente, só para ter certeza de que não havia digitado o nome dele errado, mas o resultado foi o mesmo. O primeiro nível do porão das catacumbas era tratado como dentro da cidade, portanto, ela deveria ser capaz de enviar uma mensagem para ele. Se não tivesse funcionado, isso significava que, em menos de um minuto, Kirito havia chegado ao segundo nível, que era classificado como uma masmorra. Era difícil de acreditar, mas não havia outra resposta. Ela teria que desistir e voltar para a pousada. Não. Ela havia dito a si mesma que não queria ser apenas uma pessoa protegida o tempo todo. Se ela voltasse atrás agora, nunca seria uma parceira igual a ele. Tudo ficaria bem. Ela havia adquirido o conhecimento e os instintos para se defender sozinha nos últimos 50 dias. Eu o alcançarei em breve, ela jurou sem fôlego e subiu a escada. Mesmo a essa hora da noite, a grande sala de entrada que servia de base para os caçadores de relíquias da cidade estava repleta de jogadores, mas Kirito, é claro, não estava entre eles. Ela abriu a janela e verificou a guia do mapa. Eles haviam corrido para fazer as missões hoje cedo, de modo que haviam mapeado cerca de 80% do primeiro nível, mas ainda havia uma parte em cinza. Em particular, eles não tinham passado pela porta sul da sala. Não havia marcadores para descer escadas no que ela já havia mapeado, portanto, se estivesse em algum lugar, seria por aquela porta. Ela fechou a janela, atravessou a câmara e empurrou a porta de pedra coberta de musgo. Ao contrário das portas ao norte, leste e oeste, não havia corredor. Ela se abria para uma pequena sala com outra escada descendente no meio. O segundo nível da masmorra devia estar lá embaixo. Não é de se admirar que Kirito tenha conseguido passar pelo primeiro nível em menos de um minuto. Ao se aproximar, Asuna notou um pequeno cartaz ao lado. Ele tinha uma nota escrita à mão em japonês que dizia: "Não é um porto seguro abaixo, esteja avisado." Provavelmente era para garantir que os caçadores de relíquias não se metessem em problemas. Para um item, uma placa de sinalização tinha uma vida útil bastante longa, mas mesmo assim eram apenas 24 horas. Quem quer que tenha gasto dinheiro com isso provavelmente estava renovando todos os dias, mas ela ia ignorar esse aviso. Após uma verificação final de seu equipamento e a confirmação de que suas poções estavam facilmente acessíveis em sua bolsa de cintura, ela desceu cuidadosamente as escadas escuras.
Felizmente, a escada era curta e, em apenas 20 passos, ela estava no segundo nível do porão. No momento em que ela entrou no pequeno cômodo abaixo, que era indistinguível do cômodo acima, apareceu um aviso dizendo fora do campo. Além desse ponto, o código anticrime não a protegeria. As paredes de pedra azulada e o piso rachado pareciam muito semelhantes aos do primeiro nível. Mas o frio do ar em sua pele e a dureza do piso de pedra nas solas de suas botas pareciam inegavelmente diferentes do andar de cima. Não era sua primeira experiência em entrar em uma masmorra sozinha, é claro. Ela já havia passado até 3 ou 4 dias sozinha em masmorras secundárias e na torre labiríntica do primeiro andar, lutando constantemente. E ela estava muito mais forte agora do que naquela época. O nível recomendado para essa masmorra era cerca de 12, e Azuna era atualmente nível 17. Desde que ela conseguisse lidar com os tipos astrais e não ficasse a mais de 2 escadas da segurança da cidade, não havia motivo para temer. Azuna escovou as pernas nuas para afastar o frio e começou a andar. A pequena sala tinha apenas uma saída, então ela atravessou para um longo corredor. As paredes se alternavam entre tochas fracas que pareciam prontas para se apagar a qualquer momento e pequenas portas. Era bom ter um pouco de luz, mas a ideia de verificar pelo menos uma dúzia de portas, uma por uma, era cansativa. Mas se Kirito estivesse aqui para procurar algo, ele estaria procurando em todas elas. Ela estava apenas alguns minutos atrás dele, então era grande a possibilidade de ela abrir uma porta e dar de cara com ele. Talvez se ela gritasse a plenos pulmões, ele ouviria, mas isso também atrairia a atenção dos monstros. Ela decidiu procurar com calma, caminhando até a porta mais próxima e ouvindo o metal enferrujado antes de abri-la. A sala era mais escura do que o corredor, iluminada apenas por algumas velas colocadas em cantos na parede mais distante. Ela não viu nenhum jogador ou monstro na sala estreita, mas havia uma caixa retangular colocada perto do fundo. Era bem grande para um baú de tesouro, mas, examinando melhor, ela ainda estava errada. Era um caixão. Mas, é claro, toda essa masmorra era uma tumba gigante. Azuna simplesmente fechou a porta, sabendo que nada de bom poderia advir de se aproximar ou abrir aquela caixa. Ela exalou, caminhou cuidadosamente até a porta seguinte e a abriu. Outro túmulo com um caixão dentro e nenhuma pessoa. Ela fechou a porta rapidamente. A terceira e a quarta eram a mesma coisa. Ela estava começando a ficar impaciente e estava pronta para fechar a quinta porta com a mesma rapidez, quando de repente congelou. Algo estava brilhando na parede dos fundos. Não estava refletindo a luz das velas. O brilho branco e fraco era o mesmo que o emitido no templo de Carluin na noite anterior. Ela verificou sua barra de PV e viu que o ícone de bônus do olho estava aceso. Ela ainda tinha um pouco do efeito da torta Blink e brincativo. Isso significa que a fonte da luz branca era uma relíquia que ainda não havia sido coletada. Depois de um pouco de hesitação, Azuna decidiu entrar na cripta. O bônus de descoberta de relíquias durava 60 minutos, então provavelmente não havia muito mais tempo. Seria um desperdício deixá-lo ir embora sem fazer uso dele. Ela se esgueirou pelos 30 metros da cripta, em direção à parede dos fundos. O objeto brilhante estava em uma fenda no piso de pedra e, quando o levantou, descobriu que era um antigo pingente de prata. Azuna não saberia seu valor até que ele fosse avaliado, então ela o colocou em sua bolsa e se virou para sair da sala. Houve um forte ruído de raspagem. Gruque, gruque, como um pilão de pedra, vindo da direita. Ela olhou para o lado, dominada por um intenso pressentimento. A suposição instintiva de que se tratava de um pilão de pedra não estava de fato muito longe. Era, de fato, o som de uma pedra pesada raspando sobre pedra, nesse caso, a tampa de um sarcófago, movida por seu corpo. Azuna fechou os lábios para conter o grito e puxou a rapieira de cavalaria de sua cintura. Enquanto isso, uma figura humanoide brilhante estava emergindo do caixão entreaberto com um gemido semelhante a um vento sibilante. Era muito parecido com o fantasma da garota vingativa de Lamento de 30 anos.
A principal diferença era um cursor vermelho pálido pairando sobre a cabeça da coisa. A barra de HP continha o nome Espírito Triste. Era um monstro. Um espírito furioso que poderia machucá-la. O espectro gemeu, abriu os braços e se lançou sobre ela. Mesmo sabendo, na parte racional de sua mente, que se tratava apenas de dados em um computador, ela não conseguiu superar completamente o medo. Ela correu para trás, para o canto direito da cripta, enquanto brandia a espada contra a coisa. Suas botas pousaram em uma pedra particularmente grande, que recuou um pouco com um pequeno clique. Em circunstâncias normais, Asuna perceberia a aberração e sairia correndo, mesmo sem saber o que era. Mas ela estava tão concentrada em controlar seu medo do fantasma que sua reação à mudança foi tardia. Antes que ela percebesse o que estava acontecendo, a pedra se transformou em um alçapão. Asuna mergulhou pelo buraco estreito e caiu sem fazer barulho. Seu primeiro pensamento foi a altura. De certa forma, a única coisa mais assustadora do que um chefe de andar, universalmente capaz de matar instantaneamente até mesmo o guerreiro mais resistente, era o danos de queda. Ele variava de acordo com o HP máximo, a força, a agilidade e o terreno de aterrissagem, mas, mesmo no nível 17, se Asuna caísse mais de 6 metros de cabeça em um chão duro, ela poderia morrer facilmente com o impacto. O lado bom é que o buraco era estreito, então seu corpo não giraria no ar. Ela só precisava rezar para que a queda não fosse longa e se apoiar nos pés. No momento em que saiu do buraco, ela viu um piso de pedra muito parecido com o do segundo nível. Foi uma queda de cerca de 3 metros. Ela soltou o florete para se apoiar e, quando seus sapatos atingiram o chão, ela dobrou as pernas e rolou. Ela deu 2 cambalhotas para trás até que suas costas bateram em uma parede, fazendo-a parar. O impacto foi intenso, mas sua perda de HP foi de pouco menos de 10%. Ela ficou congelada por vários momentos, certificando-se de que nada mais aconteceria. O alçapão havia desaparecido do teto acima, e o lamento do espectro não podia ser ouvido. Ela soltou lentamente o ar preso em seu peito e reorganizou seus pensamentos. Asuna achava que tinha vencido o medo de fantasmas, ou melhor, de monstros astrais, mas perdeu totalmente a calma e não percebeu que tinha caído em uma armadilha por causa disso. Foi patético, mas o importante era reagir e se recuperar em vez de lamentar o erro. Ela tinha que avaliar a situação e tomar a atitude mais inteligente possível. Sua primeira prioridade era retornar ao segundo nível da masmorra a partir do andar inferior. Isso significava que o primeiro passo era examinar novamente os arredores. Asuna se levantou lentamente e olhou ao redor em busca da rapieira de cavalaria que havia deixado cair durante a queda. A espada de prata estava descansando a cerca de 2 metros de distância. Mas também havia algo mais lá. Uma criatura humanoide de pele azulada, com apenas 1,5 metros de altura, com um focinho alongado semelhante a um roedor e grandes olhos amarelos brilhando para ela. O monstrinho olhou para Asuna e deu uma risada zombeteira. Em seguida, ele pegou o florete, que era mais longo do que sua altura, colocou-o debaixo do braço e saiu correndo em uma velocidade inacreditável. "Ei, espere!" gritou ela, mas isso nunca havia impedido um ladrão antes. A pequena criatura derreteu na escuridão, deixando para trás apenas um cursor rotulado como o Shreuman astuto. Se ela o deixasse se afastar até que o cursor desaparecesse, saberia imediatamente que nunca mais o encontraria. Asuna correu atrás do ladrão. Enquanto corria, ela notou que o ambiente era menos parecido com uma estrutura feita pelo homem e mais com uma caverna natural. As únicas fontes de luz eram manchas brilhantes de musgo nas paredes de pedra, o que tornava difícil até mesmo ver o chão à frente. Ela precisaria tirar uma tocha de seu inventário e acendê-la para evitar tropeçar, mas isso não era possível em uma corrida de velocidade máxima. Ela continuou correndo, rezando para que a sorte a impedisse de escorregar no chão irregular e escorregadio. Graças à habilidade de corrida, pela qual ela havia substituído a habilidade de alfaiataria há alguns dias, ela avistou uma pequena silhueta na escuridão à frente depois de apenas 30 segundos ou mais.
O Shreman astuto se virou brevemente para trás e, em seguida, voltou a se esquivar, um pouco mais em pânico dessa vez. Você não vai fugir de mim, gritou ela, alto o suficiente para que o roedor ouvisse, e se inclinou para frente o máximo que pôde, esticando-se na tentativa de agarrar a cauda do ladrão que se contorcia. As pontas de seus dedos roçaram a ponta da cauda, passaram por ela e finalmente a agarraram com força na terceira tentativa, quando seu pé direito mergulhou em uma poça. A sola da bota perdeu a aderência e seu corpo tombou para frente. Por pouco ela não conseguiu evitar esmagar o rosto no chão, mas ainda assim caiu de bunda na água, fazendo um grande respingo. O Shreman saiu correndo. O cursor rosa claro desapareceu silenciosamente de sua vista. Tudo que restou a Azuna foi a sensação desagradável de água fria entrando em sua saia. Demorou uns 15 segundos para que ela se levantasse. Ela se dirigiu à parede com passos pesados, a bainha de sua saia e as pontas de seu cabelo pingando água. Ao encontrar um trecho seco de terra, ela se ajoelhou. Sua espada havia desaparecido. Sua salvação neste mundo, a rapieira de cavalaria +5 que abrigava a alma de seu antigo florete do vento. A perda e o medo desse choque oscilavam em sua mente, impedindo outros pensamentos. Ela precisava recobrar o juízo e tomar as medidas ideais agora, mas sua cabeça estava pesada e sem brilho, tirando-lhe a capacidade de identificar o que deveria pensar. Sua mão direita se moveu lentamente na escuridão, descendo pelo lado direito, mas a única coisa que os dedos tocaram foi a rocha fria, e não o parceiro que estava sempre com ela. Sim, se Kirito estivesse aqui, ele lhe diria exatamente o que ela precisava fazer. Ele localizaria o Shreman por algum meio que Azuna não conseguia imaginar e recuperaria sua espada. Kirito. Ele não respondeu à sua súplica. Ela olhou para o teto da caverna, iluminado fracamente pelos musgos brilhantes. Em algum lugar naquela direção, no segundo andar da masmorra, estava Kirito. Ele poderia estar a apenas algumas dezenas de metros de distância dela nesse exato momento. Azuna respirou fundo, preparando-se para gritar o nome de seu parceiro com toda a sua força. Mas quando ela puxou os lábios de volta para formar o que, eles estavam trêmulos. Ela queria chamar por ele. Queria gritar o nome dele várias vezes, soluçando como uma criança suplicante. Queria se agarrar à possibilidade de que ele aparecesse do nada e resolvesse seu problema como mágica. Mas ela estava no andar inferior das catacumbas abaixo de Carluin, no 5º andar de Aincrad. A partir de 29 de dezembro, era literalmente a linha de frente do progresso dos jogadores. Os monstros aqui seriam mais poderosos do que qualquer outro visto até agora, e gritar para chamar a atenção para si mesma sem uma arma na mão era nada menos do que suicídio. Ela levantou a mão e a colocou sobre a boca. A vontade de gritar e chorar era enorme, mas ela a conteve, deixando apenas lágrimas silenciosas saírem dela. Ela estava com medo. Estava sozinha. Ela queria voltar para a cidade imediatamente. Azuna nunca havia sentido medo como aquele quando estava sozinha na torre do labirinto do 1º andar. Ela trabalhou seu equipamento até o ponto de ruptura e, se por acaso morresse, seria o fim. Desde então, seu equipamento e suas estatísticas ficaram muito mais poderosos. Então, sua incapacidade de se manter em pé era agora um sinal de que seu coração havia enfraquecido. Será que o fato de conhecer Kirito e lutar ao lado dele a fez perder aquela força solitária? Não. Isso não era verdade. A única razão pela qual a antiga mulher não sentia medo era porque ela havia desistido. A razão pela qual ela estava com tanto medo agora era porque havia encontrado um motivo para sobreviver e continuar vivendo. Na verdade, Azuna havia encontrado um novo objetivo para si mesma hoje mesmo, ser tão forte quanto Kirito para que pudesse pedir a ele que fosse seu amigo oficial. Ela não podia desistir disso agora. Ela usaria o conhecimento que ele havia lhe dado tão generosamente e voltaria viva. Não havia outra escolha. Assim que ela fez esse juramento a si mesma, ouviu a voz de seu parceiro ecoar em seus ouvidos. Kirito havia lhe contado sobre uma situação semelhante uma vez,
Logo depois que ela perdeu seu florete do vento para aquele golpe de atualização, e ele o recuperou usando o botão materializar todos os itens. Ela ainda se lembrava claramente das palavras dele. Então, ele encontra um local que considera seguro e faz o truque de materializar todos os itens, jogando todas as suas coisas no chão a seus pés. O problema é que há mobs saqueadores nessa masmorra. Todos esses pequenos gremlins saem do meio do mato para pegar tudo do chão, colocar em seus sacos e sair correndo. Ele leva 5 horas inteiras para caçar cada um desses gremlins e recuperar suas coisas. Digo a vocês que fiquei com lágrimas nos olhos. Os pequenos gremlins na história de Kirito deviam se referir ao Shredder astuto. Ele agiu como se fosse uma história contada a ele por outro jogador, mas ela achou que devia ser uma experiência em primeira mão. Os mobs que saqueavam tinham a habilidade de roubar, que imediatamente anulava o proprietário de um item, de modo que nem mesmo o botão materializar tudo o traria de volta, segundo ele. Tentar fazer isso novamente agora seria inútil. Se ela quisesse sua rapieira de cavalaria de volta, precisaria derrotar aquele mob. Tudo bem. Eu faço isso, murmurou ela na palma da mão, depois a soltou e esfregou os olhos com as costas da outra mão. O vermelho no cursor do Shredder astuto estava bem fraco, o que significava que sua habilidade de combate era muito mais fraca do que a da Asuna de nível 17. Se ela o atingisse com uma única habilidade de espada, isso poderia ser suficiente para eliminá-lo completamente. Mas ela precisava de uma arma para isso. Asuna abriu sua janela e mudou para seu inventário. Ela tocou o botão organizar, rezando para si mesma, e organizou para mostrar apenas a categoria Rapier. Com um pequeno efeito sonoro, ele reduziu e exibiu apenas um único nome: Rapieira de Ferro. A última da pilha que ela havia comprado em grandes quantidades do NPC do primeiro andar e usado sem se preocupar em consertá-los. Ela estava querendo se livrar dela há muito tempo, mas nunca o fez. Ela tocou o item e selecionou materializar, e uma bainha de madeira bruta apareceu acima da janela. Ela a pegou e ficou de pé, colocou a mão direita no punho e lentamente puxou a lâmina para fora. Basicamente, era o nível mais baixo dessa categoria de arma, com a lâmina cega e o protetor de articulação basicamente uma folha de metal curvo. Mas, nessa situação, era a última salvação de Asuna. Desculpe-me por não estar cuidando bem de você. Por favor, me ajude, ela sussurrou para a espada, colocou-a de volta na bainha e pendurou-a no quadril esquerdo. Em seguida, ela substituiu a capa normal com capuz por uma capa prateada que estava guardando. Depois disso, ela equipou suas recompensas do castelo de Yufel no dia anterior. Em suas orelhas, havia os brincos de ondulações, moldados em forma de conchinhas, com um aumento na audição. E em suas pernas havia botas de cano médio com meias acima do joelho chamadas botas saltitantes. Elas lhe davam um leve bônus de salto e diminuíam o som de seus passos. Equipada com o melhor equipamento que tinha em mãos, Asuna olhou na direção da fuga do monstro. Ela queria sair para procurá-lo, mas, obviamente, mover-se significava aumentar o risco de encontrar outros monstros. Já era quase um milagre que ela tivesse ido tão longe atrás do ladrão sem encontrar nenhum outro inimigo pelo caminho. Por outro lado, ele não apareceria novamente se ela esperasse no local. Ainda assim, deveria haver uma maneira de tirar proveito dos hábitos de uma multidão de saqueadores para atraí-lo para fora. Asuna abriu a guia do mapa e verificou atentamente os arredores. Ela estava na parte sul do terceiro nível da masmorra, com um corredor essencialmente reto mapeado a partir do local onde ela havia caído pelo alçapão. A passagem se alargou onde ela escorregou e caiu e parecia se bifurcar logo adiante. Ela não tinha ideia de qual das duas ramificações do corredor o monstro havia tomado. Asuna fechou a janela e colocou a mão na bolsa da cintura para tirar o pingente de prata que foi a causa original de sua queda. Ela não sabia que benefícios ele trazia, mas agora ele serviria como uma isca. Quando o monstro pegou o meu florete, ele estava a apenas 2 metros de distância. Ela deixou o pingente cair na poça odiosa. Enquanto a luz prateada tremulava sob a água rasa,
ela deu um passo para longe, depois 2, medindo 6 pés, que era a distância mais curta necessária para executar uma habilidade com a espada. Ela sacou a rapiera de ferro e esperou o momento em que o ladrão sorrateiro aparecesse novamente. No entanto, não está chegando. 1 minuto se passou, mas o Shredder não apareceu. Ou ela estava perto demais ou a isca não era valiosa o suficiente. Mas, pelo que Kirito disse sobre o truque de materializar todos os itens na versão beta, os Shredder apareceram de todas as direções e pegaram todos os itens a seus pés. Portanto, a distância e o valor não foram levados em conta. O que havia de diferente entre ele naquela época e ela agora? Ela pensou bem, depois olhou para a espada em sua mão. Depois que Kirito pressionou o botão em seu inventário, ele não teria uma arma. Então, talvez a questão fosse se você estava esperando a batalha ou não. Ela colocou a rapiera de ferro de volta em sua bainha ao lado esquerdo. Em poucos segundos, sua audição melhorada detectou pequenos passos na aproximação. Aqui está. Com os nervos à flor da pele, ela se preparou para desembainhar a espada a qualquer momento. Talvez a pessoa que aparecesse não fosse a que estivesse segurando sua espada de cavalaria, mas ela teria que contar com a sorte para isso. Mas quando os passos chegaram a uns 30 metros de distância, eles pararam de se mover. Era como se a criatura tivesse sentido o olhar sedento de sangue de Asuna. Na verdade, não poderia ser essa a verdade, de fato. Não havia como sentir fisicamente um olhar na pele de alguém no mundo real, mas esse lugar era diferente. O sistema sabia o que Asuna estava olhando. Para começar, era o aparelho que enviava a imagem para o cérebro dela. Portanto, ele era perfeitamente capaz de dizer ao ladrão que ela estava olhando para ele. Certo, tudo bem. Nesse caso, ela se preparou e lentamente deu meia volta no local. Agora ela estava confiando apenas em sua audição. Ela colocou as mãos na frente dos ouvidos para captar o máximo de som possível, treinando todos os seus nervos nos passos da criatura. Plep. Plep, plep. Assim que seus olhos se afastaram, o dono dos passos se moveu novamente. Ele se aproximou arritmicamente, parou, aproximou-se novamente, e então ela ouviu espirrar levemente na água. Asuna se virou e sacou sua espada. A 2 metros de distância, o Shredder astuto pegou o pingente d'água e estava prestes a fugir. A habilidade de florete que Asuna conhecia com maior alcance era a estrela cadente, mas o movimento para iniciá-la era complexo, e o movimento levava muito tempo para ser executado. Aqui, ela usaria uma habilidade básica, de curto alcance, mas com a explosão mais rápida possível. Com um movimento que ela já havia feito tantas vezes que era como uma segunda natureza, Asuna puxou o seu florete para trás. A luz prateada brilhou na ponta, envolvendo toda a lâmina. Quando o sistema de assistência assumiu o controle, ela o empurrou para frente, lançando-se com força extra do chão. Shakien. A habilidade oblíqua, de um só golpe inferior, atravessou a escuridão da caverna. Enquanto o resto do mundo se movia em câmera lenta, ela viu a ponta branca e brilhante do florete se aproximar do negro do monstro em fuga, fazer contato e perfurar levemente a pele. Isso foi o suficiente para que o HP em seu cursor desaparecesse. Com um pequeno estrondo patético e um breve rangido, a pequena silhueta humanoide se desfez em inúmeros fragmentos. Assim que ela aterrissou e se levantou novamente, uma pequena mensagem apareceu listando seus pontos de experiência, dinheiro e itens saqueados. A XP e o dinheiro não eram grande coisa, os itens eram o que importava. Cauda de Shredder, cogumelo balão e o colar desconhecido que ela deixou cair. Era isso. Não havia como impedir aquele suspiro de lamento, mas ela não podia desistir agora. Não estava claro quantos Shredder astutos habitavam uma área ao mesmo tempo, mas se ela continuasse a caçá-los usando o mesmo método, teria que recuperar sua espada eventualmente. Asuna se espreguiçou, pegou o pingente de seu inventário novamente, jogou-o na poça, guardou a espada e se virou. Nos 15 minutos seguintes, Asuna atraiu mais 3 Shredder e eliminou cada um deles com um único golpe.
mas os únicos itens que eles deixaram cair foram caudas e cogumelos, sem nenhum sinal da rapieira de cavalaria. O terceiro tinha até um maço de papel, só para piorar a situação. Urg, rosnou ela, rangendo os dentes, enquanto materializava o papel. Ela ia arremessá-lo como uma bola de beisebol, quando seu braço parou. Rug. Azuna parou e segurou o papel contra seu rosto. Parecia que havia algo escrito nele. Ela cuidadosamente desenrolou o pergaminho, certificando-se de não rasgá-lo. O pedaço de papel padrão de 7 por 11 polegadas tinha, de fato, uma linha de texto escrita nele. Mas a caverna estava muito escura para que ela conseguisse distinguir. Mesmo aproximando-o do musgo brilhante não foi suficiente, então ela estava prestes a enrolá-lo novamente por frustração, quando se lembrou de que Kirito nunca desistiria da trilha daquela maneira. Ela levou o punho à boca, tentando acalmar sua irritação crescente. Por fim, seu humor voltou ao normal e ela exalou um longo suspiro. De repente, para sua surpresa, uma luz quente apareceu perto de sua mão. Ela o virou e viu que a pedra inserida no topo do anel em sua mão direita estava emitindo uma luz fraca, mas constante. Ela ouviu a voz de Kirito em seus ouvidos. Por que você não equipa isso? Vai ser útil. Era o efeito poder de vela do anel. Respirar sobre ele o fazia brilhar um pouco. Ele tinha razão, era útil. Ela agradeceu silenciosamente ao seu parceiro ausente por ter cedido o anel a ela e, em seguida, segurou-o mais perto do pergaminho em sua outra mão. Dessa vez, a linha de escrita estava clara para ser vista. 29, 22, B3F, 181, 203. O que é isso? Ela se perguntou. Se fosse o início de uma missão, o registro de missões teria sido atualizado no momento em que ela o tivesse lido, mas não havia tal indicador. Então, era uma bola de papel em que um jogador escreveu e jogou fora, e que um shreumão astuto pegou e guardou como um tesouro. 22 parecia ser um horário, 10 horas da noite. O que significava que 29 era a data em que B3F se referia ao terceiro andar do subsolo das catacumbas. Mas os números entre parênteses ainda eram um mistério. Enquanto ela se perguntava, a luz do anel se apagou, então ela soprou sobre ele e segurou a gema de volta contra o papel. Naquele momento, ela percebeu que não era um ponto final que separava os dois números misteriosos, mas uma vírgula. Uma pequena luz se acendeu em sua cabeça, e Azuna murmurou, essas são coordenadas? Ela abriu a janela e abriu o mapa do terceiro nível subterrâneo da masmorra. Quando ela tocou o cursor que representava sua posição no mapa, em sua maior parte não preenchido, apareceram seu nome e os números de suas coordenadas. Ele dizia, 181, 235. As coordenadas no sal eram por metro, com o ponto zero no canto superior esquerdo, o que significa que a Azuna estava atualmente 181 metros à direita, leste, do canto superior esquerdo, noroeste, da masmorra e 235 metros abaixo, sul. Com base no tamanho do mapa, parecia que a masmorra tinha cerca de 300 metros de lado, portanto, sua localização atual estava em algum lugar próximo ao meio do nível, embora no quadrante inferior direito. O valor X das coordenadas no papel era exatamente o mesmo, então ela chegaria ao local viajando apenas cerca de 30 metros ao norte de onde estava. Tudo isso se somava em sua mente, mas não respondia a que isso se referia, e porque uma multidão de saqueadores o estaria carregando. Ela soprou no anel para recarregar a luz e o apontou para o bilhete. Ao examinar novamente os números escritos à mão, ela fez uma nova descoberta. No 203 da coordenada Y, o 2 parecia estar escrito de forma bastante grosseira. Pode ter sido uma correção de um erro, mas também parecia um pouco com um 3. No sal, havia um pequeno truque para escrever em pergaminho com uma pena, portanto, era comum que jogadores desajeitados ou sem prática cometessem erros. Então, foi um jogador que escreveu isso, cometeu um erro e tentou reescrevê-lo, mas não conseguiu, enrolou o papel e o jogou fora, e então um shreumão astuto apareceu e o pegou. Seu parceiro não estava por perto para responder a essa pergunta,
mas ela tinha certeza de que estava certa. A próxima pergunta era o que essas coordenadas significavam. Se o escritor tentou corrigir o erro, ficou insatisfeito com o resultado e usou um novo pergaminho de qualquer forma, então o bilhete não era para ela. E como mencionava uma hora, era muito provável que o bilhete estivesse indicando uma hora e um local para uma reunião. Mas ainda havia dúvidas. Para começar, por que a necessidade de escrever em um pergaminho? Era para isso que serviam as mensagens instantâneas. Todos os erros podiam ser corrigidos com a tecla backspace, e o botão enviar a entregava instantaneamente. Então, por que não usar isso? Era uma carta de amor? Não. Não de uma forma grosseira e não sentimental como essa. Ela olhou para o indicador de tempo em sua janela. Eram 21h45 do dia 29. 15 minutos para se mover apenas 30 metros, justificou para si mesma, colocando o pergaminho em seu inventário. Azuna seguiu para o norte pelo corredor com o mapa aberto, decidindo que o plano de eliminação de ladrões teria uma pausa temporária. Ela atravessou cerca de 25 metros sem encontrar novos monstros e começou a ouvir o som fraco de água corrente. Ela apertou os olhos e viu que havia uma pequena sala à frente. Uma estalagmite arredondada se erguia do chão como um banco, e a água jorrava da parede leste, formando uma pequena fonte. Ela sentiu uma sede repentina e uma vontade de correr e pegar água para saciá-la, mas se conteve e manteve sua posição. Suas coordenadas atuais eram 181, 230. A pequena sala era, sem dúvida, o local da reunião do escritor de notas misteriosas. Ela olhou ao redor e encontrou uma pequena cavidade em uma parede próxima que poderia servir como esconderijo e se espremeu nela. Se um casal de aparência romântica acabar aparecendo, isso me tornará uma voyeur assustadora, ela percebeu, e se perguntou brevemente o que estava fazendo, mas agora não havia mais volta. Ela colocou a rapieira de ferro em sua bainha e se agarrou firmemente à parede. Se ela tivesse a capa de invisibilidade de Kismel, com sua taxa de ocultação de 95%, ou pelo menos tivesse desenvolvido sua habilidade de ocultação. Mas não adiantava se preocupar com isso agora. 10 minutos se passaram, restando apenas 5 até o horário da reunião, às 10 horas. Ela fechou a janela e baixou o capuz de sua capa de seda, ouvindo atentamente. 1 minuto depois, ela ouviu passos se aproximando. Não eram os pés do Shreumão astuto, mas o som nítido de botas de soladura batendo na pedra da caverna. Certamente pertencia a um jogador. Como esperado, os passos pararam dentro da pequena caverna de água. Azuna esperou alguns instantes e, em seguida, colocou a cabeça para fora da cavidade, olhando para o cômodo a 15 metros de distância. O visitante não tinha luz, de modo que a única iluminação era um musgo brilhante, mas a sala tinha mais musgo do que os corredores, de modo que ela podia pelo menos distinguir uma figura. Tudo que ela podia dizer era que era baixo e magro. Uma capa com capuz cobria a figura da cabeça aos pés, escondendo todo o resto. Também não havia nenhuma forma de arma protuberante, então a pessoa estava desarmada ou tinha uma arma pequena, como uma adaga. Azuna se concentrou bastante para exibir um cursor colorido, mas tudo que viu foi que era verde e que a barra de HP estava quase cheia. Como a pessoa tinha chegado ao terceiro nível da masmorra sozinha, provavelmente era alguém do grupo da linha de frente, mas ela não conseguiu identificar o nome sem dar uma olhada melhor. Se fosse alguém que ela conhecesse, poderia pedir ajuda para sair, pelo menos, era o que ela esperava, até que o som de mais passos chegou aos seus ouvidos. Alguns segundos depois, outro jogador entrou na sala pelo lado norte. Este também estava com uma capa com capuz, mas parecia ter uma espada de uma mão no quadril esquerdo. O primeiro jogador fez um gesto de mão como a regra da mão esquerda de Fleming, com os dedos polegar, indicador e médio estendidos, que o outro jogador devolveu. O fato de eles estarem se comunicando com sinais manuais enquanto usavam capas completas era bastante suspeito. No mínimo, não eram namorados em um encontro, e ela não tinha vontade de chamá-los e revelar sua presença a eles.
Asuna percebeu que seu coração começou a bater descontroladamente e elevou a mão direita ao peito. Ela engoliu com força, sentindo o início repentino de energia nervosa correndo por ela. O som de sua garganta era alto em seus ouvidos e ela ficou tensa, preocupada com a possibilidade de ser ouvida. Naturalmente, as figuras camufladas a 15 metros de distância não ouviram as batidas de seu coração nem a deglutição em sua garganta. Eles se sentaram no banco de estalagmite contra a parede, um de frente para o outro. O último a chegar falou primeiro. Ei, você chegou cedo hoje. Está esperando há muito tempo. A total falta de cuidado na voz e em suas palavras quase fez com que Asuna caísse de joelhos. Ela se agarrou à parede, ouvindo com atenção. Não demorou muito, mas foi um saco chegar aqui, disse o primeiro jogador. A voz aguda parecia familiar, mas estava suficientemente abafada pelo capuz para que ela não pudesse ter certeza. A única coisa que ela podia dizer era que ambos pareciam ser homens. Por falar em dor na bunda, escrever esse memorando à mão é uma tarefa real. Odeio usar essa maldita caneta. Não podemos simplesmente usar mensagens comuns. Você sabe que não podemos. Isso deixará a mensagem em seu histórico, sabe como é. Apesar do tom leve, o conteúdo da conversa era incrivelmente suspeito. Mas isso respondeu à pergunta de por que o ponto de encontro não foi decidido apenas com uma mensagem instantânea, pelo menos. Estou deixando as coisas se acalmarem e dando um tempo das duas guildas. Se eles descobrirem que estou enviando mensagens por aí, todo esse problema será em vão. Tudo bem, eu entendo. Com base na maneira como estavam conversando, a primeira pessoa parecia estar em uma posição de autoridade superior, já que a segunda falava com uma espécie de polidez informal, mas, por algum motivo, Asuna teve a impressão oposta sobre eles. O segundo jogador baixou o volume e murmurou, por via das dúvidas, você não foi seguido, não é? É por isso que viemos até o subsolo desse jeito, certo? Esconder-se não funcionará contra os tipos astrais do segundo nível, portanto, quem me seguir será exposto. Sim, bem visto. Bem, vamos ao que interessa. Como foi o assunto? Perguntou a segunda pessoa, abrindo sua janela. Ele começou a digitar em um olho teclado, fazendo anotações. Tudo correu muito bem. Nossa força principal vai sair mais cedo, antes do evento organizado de contagem regressiva, daqui a 2 dias, e tentar varrer o labirinto por conta própria. Contagem regressiva? Asuna se perguntava para si mesma enquanto ouvia. Então lhe ocorreu que em 2 dias seria 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Um evento de contagem regressiva certamente era possível. O problema era o que eles diziam em seguida. Atravessar o labirinto significava derrotar o chefe do andar, e havia apenas 2 guildas em Aincrad capazes de tal façanha, a de Cabedlin ou a Aos de Kibaou. O que significava que o primeiro jogador de voz alta era membro de uma das duas. Mas as atividades e os planos de uma guilda eram absolutamente secretos. Se ele viesse aqui em segredo para revelá-los a esse forasteiro, isso o tornaria um espião, ela disse em silêncio, depois mordeu o lábio. A primeira possibilidade que me veio à mente foi que o primeiro jogador, o baixinho que era membro da DKBAUS, estava revelando as informações de sua guilda para o jogador com a espada longa, que era membro da outra guilda. Mas, com base na maneira como ele estava falando, não parecia que o segundo era membro de nenhum dos grupos. Mas quem mais poderia querer ir tão longe para obter informações internas sobre uma das duas grandes guildas? A única terceira pessoa que ela poderia imaginar era Agil e seu Brosquad, mas nenhum deles usava uma espada de uma mão só e não tinham motivos para se envolver em espionagem. Agil havia mudado para o comércio no 4º andar quando o 5º já estava aberto. Era difícil imaginar que ele estivesse planejando passar sorrateiramente pela DKB e pela AUS para chegar ao 6º andar. O único outro grupo era o Legend Braves, que havia feito grandes avanços no 2º andar até que seu esquema foi exposto e eles se separaram da força principal. Mas,
Como eles tiveram que se redimir entregando todos os seus equipamentos de alto nível, provavelmente não se esforçariam tanto para fazer isso. Na verdade, não foram eles que inventaram o truque do golpe, mas um estranho misterioso em um bar usando um poncho preto. Azuna teve que cerrar a mandíbula para não ofegar em voz alta de choque. As palavras de Kirito do dia anterior ecoaram em sua mente. Pode haver 3, 4, ou uma gangue inteira de pecas em algum lugar de Aincrad. Será que é isso mesmo? Será que o espadachim, que estava usando o jogador de voz alta e camuflado como espião para obter segredos da guilda, fazia parte da gangue P.E.K.K.A com a qual Kirito estava preocupado? Nesse caso, Azuna estava correndo um perigo muito maior no momento do que ela jamais havia imaginado. Ela estava nervosa antes, mas isso era apenas porque estava escutando uma conversa particular, e se sentiria mal por ser exposta. Se ela mentisse ou pedisse desculpas, poderia até conseguir que eles a ajudassem a escapar da masmorra. Mas se eles fossem PKs e seu contato importante secreto nas profundezas de uma masmorra fosse testemunhado por outra pessoa, como eles resolveriam a situação? Ameaças? Suborno? Ou todo o seu corpo ficou frio como gelo, congelando completamente. Enquanto isso, o segundo jogador, que estava desanimado, continuou, isso parece bom. As coisas ficaram um pouco suaves demais entre Kiba e Lin nos 2 últimos andares. Temos que agitar as coisas e fazer com que eles entrem em conflito novamente para que não fique muito chato. Não haja como se fosse tão simples assim. É um trabalho e tanto manipular uma reunião da guilda para que ela siga uma direção específica. Sim, eu sei. Mas o chefe está nos treinando nesse ponto com aquela técnica de conversação super cool, sabe? É verdade, é verdade. Acho que finalmente estou pegando o jeito do ponto exato em que não estou sendo desagradável por falar demais. Eu desisti disso. Sim, porque a maneira como você fala transcende o detestável. O primeiro jogador deu uma risadinha e, com agilidade, sentou-se de pernas cruzadas sobre a estalagmite, balançando-se para frente e para trás. Ainda assim, não consigo saber o que o chefe está pensando. Eu sei o que ele quer fazer, mas é tão distorcido. Acho que ele poderia fazer isso de uma maneira muito mais direta. Estamos apenas plantando as sementes agora. Se você se apressar demais, a diversão do nosso pequeno festival acabará em instantes. Sim, eu sei, eu sei. Aproveite o processo, certo? Exatamente. Os dois riram novamente, e Azuna sentiu um suor frio escorrer por suas costas. Chefe. Essa era a palavra que os dois estavam usando para se referir a algum tipo de líder. Talvez ele fosse o homem de poncho preto, o mesmo que conduziu os Braves ao erro. Os temores de Kirito foram confirmados. No momento, havia uma gangue de P.E.K.K.A com pelo menos 3 membros, e não do tipo que apenas atacava as pessoas diretamente, mas uma que planejava confundir, agitar e orientar outros jogadores e guildas a cometer pecados de provocação. Mas por quê? Essa pergunta enorme veio à mente de Azuna novamente. O que eles tinham a ganhar ao colocar a DKB e a Azuma contra a outra, semeando o caos entre os melhores jogadores do jogo? Que lucro eles poderiam obter que fosse maior ou mais importante do que escapar desse jogo da morte? Se ela tivesse sua rapieira de cavalaria em mãos, saltaria de seu esconderijo e a apontaria para eles para exigir respostas. Ela perguntaria o que eles estavam pensando. Esse impulso momentâneo deslocou o centro de equilíbrio de seu avatar para frente. O desequilíbrio fez com que seu pé direito desse um passo à frente de 1 ou 2 centímetros. Foi o suficiente para se reequilibrar, mas a borda da bota chutou um pequeno seixo que estava no local. Takaki. A pedra se moveu para frente, o som ecoando nas paredes da caverna. As risadas da sala, a apenas 5 metros de distância, pararam abruptamente. Azuna se endireitou, pressionando as costas com força contra a parede. Você ouviu alguma coisa? Sussurrou o espadachim. O primeiro jogador respondeu, talvez seja uma multidão. Não era o som de um monstro estourando. Como é o corredor por ali?
É um tiro direto por cerca de 60 metros, depois um beco sem saída. Se alguém se esgueirasse por ali, veríamos o cursor é uma pista sem volta. Mas nessas masmorras naturais, até mesmo as passagens retas têm pequenas depressões e curvas. Seria péssimo se alguém ouvisse nossa conversa secreta. Ou não, eles estão vindo verificar. Mesmo nesta escuridão, eles chegarão perto o suficiente para me ver. Não posso vencer uma luta com esse florete de iniciante. Ela tinha que pensar. Se seu cérebro estivesse afiado o suficiente para imaginar o pior cenário possível, ela poderia criar um plano para sair dessa situação. Vários pensamentos percorreram seu cérebro no espaço de um segundo, como faíscas, formando uma ideia. Sua mão direita foi até a bolsa e retirou o pedaço de pergaminho com as instruções fracassadas. Ela o enrolou e o jogou suavemente a seus pés. Não fez nenhum som, era apenas um pedaço de papel enrolado no chão. Ela então se virou e pediu, rápido, rápido, venha logo. Acho que vou dar uma olhada, disse a voz do espadachim. Ela o ouviu se levantar. Os passos se aproximaram pelo chão úmido da caverna. 1, 2, 3 passos. Depois. Uau! Mas que diabos! Gritou o primeiro jogador, ao mesmo tempo em que ouviu o grito de um roedor. Um Shreman astuto reagiu ao fato de Azuna ter jogado a folha de papel, correndo pelo pequeno cômodo vindo do outro corredor. Deu fora daqui, ele gritou, e o espadachim riu. Vamos, mantenha a porta do outro lado fechada, por favor. Ouviu-se o som de uma bainha tocando e, em seguida, a habilidade de uma espada. Uma luz azul brilhou brevemente na passagem, e o Shreman gritou. Shreman estúpido, me assustando daquele jeito. Deve ter sido o som dele correndo por aí. A espada voltou para a bainha, e Azuna soltou um longo e silencioso suspiro. Ela se agachou e pegou o papel que estava a seus pés. Enquanto isso, os dois jogadores continuavam conversando. Malditos saqueadores irritantes. Eles também apareceram no beta. Era terrível se você deixasse cair sua arma. A melhor parte era que, de vez em quando, você pegava o equipamento legal de outra pessoa de um deles, e quem diria? Assim que as palavras saem de minha boca. Azuna sentiu uma sensação desagradável inundar sua língua enquanto o espadachim se vangloriava. Ela ouviu o som de um item sendo materializado, e o jogador menor exclamou de surpresa. Oh, de jeito nenhum. Esse florete parece mega raro. Quando a importância total dessa conversa finalmente penetrou em seu cérebro, alguns segundos depois, Azuna sentiu todo o sangue de seu corpo esfriar. Não, não pode ser, ela implorou, mas não havia outra possibilidade realista. O mesmo monstro que Azuna havia chamado para salvá-la de sua situação difícil foi o mesmo que havia saqueado sua espada de cavalaria para começar. Os dois homens o mataram e pegaram sua arma. Agora que ela havia aceitado essa terrível verdade, tentou se lembrar do que aconteceria com os direitos de propriedade e de equipamento do item. Ela ouviu a voz de Kirito novamente, repetindo sua lição durante o tumulto do esquema de atualização do segundo andar. Se alguém pegar sua arma ou você entregá-la a alguém, a célula da arma no menu ficará em branco. Incluindo situações como aquela em que você deu seu florete do vento ao ferreiro. Mas o problema é o seguinte. A célula de equipamento pode estar vazia, como se você não estivesse equipando nada, mas as informações do equipador da Aneal Blade não foram excluídas. E os direitos de equipamento são protegidos com muito mais rigor do que os direitos de propriedade simples. Por exemplo, se eu tirar uma arma não equipada do armazenamento e entregá-la a você, minha propriedade sobre esse item desaparece em apenas 300 segundos, ou seja, 5 minutos. Assim que ela entra no inventário de outra pessoa, ela passa a ser propriedade desse jogador. Mas a duração da propriedade de um item equipado é muito maior. Ele não será sobrescrito até que tenham se passado 3.600 segundos ou até que o proprietário original equipe uma arma diferente naquele espaço. O proprietário original equipa uma arma diferente nesse espaço. Essa frase martelou o cérebro de Azuna como um martelo.
Depois que sua rapieira de cavalaria foi saqueada, ela a substituiu por uma rapieira de ferro de seu inventário. Naquele instante, ela havia substituído seus direitos de equipamento pela rapieira de cavalaria. Na verdade, as chances eram altas de que o Shreman tivesse a habilidade de roubar, que eliminava seus direitos de propriedade no momento em que a arma fosse saqueada. E o espadachim camuflado havia derrotado o Shreman, de modo que os direitos sobre a rapieira de cavalaria eram claramente dele, agora que ela havia caído. Devastada, Azuna se jogou contra a parede. Enquanto isso, o primeiro jogador camuflado estava gritando de empolgação. Ei, deixe-me ver isso. Uau, é pesado. Vamos dar uma olhada nas especificações. Soa, você deve estar brincando. Dê uma olhada no valor do ataque. É como se fosse uma arma de 2 mãos. Parece legal. Sério? Isso é tudo que você tem a dizer. Se você não está interessado, então me dê isso. Mas você é, tipo, um usuário de adagas. Será que você tem força suficiente? Se eu tivesse uma arma como essa, mudaria para esgrimista. Ela se chama rapieira silvárica. Caramba, isso é legal. Olhe mais de perto, está escrito cavalaria. Quem se importa com o nome? E já está aumentada para mais 5. Azuna lutou desesperadamente contra a vontade de cair no chão e tapar os ouvidos. Ela caiu descuidadamente em uma armadilha, deixou cair a espada, o item mais valioso que possuía, deixou que um monstro a saqueasse, perdeu-a de vista e foi derrotada por outro jogador. Ela não tinha direito àquela arma, e sabia disso. Mas ela não podia desistir disso agora. Ela simplesmente não podia. Se esses membros da gangue PK a usassem, essa rapieira de cavalaria poderia tirar a vida de um jogador, a vida de uma pessoa. Ela não poderia suportar isso. Ela sairia de seu esconderijo e imploraria para que a vendessem de volta para ela. Mesmo que isso significasse revelar que ela estava espionando os segredos deles e que eles virariam as armas contra ela, isso era para proteger os outros do que eles poderiam fazer com a rapieira de cavalaria. Azuna respirou fundo, reunindo até o último grama de coragem. Ela espiou um pouco para fora da cavidade, olhando atentamente para os jogadores que estavam de costas para ela, um deles segurando sua amada arma. Ela colocou força em suas pernas, tremendo de nervosismo e medo, preparando-se para sair para o corredor. Naquele momento, a escuridão do corredor no lado norte da pequena sala de primavera oscilou como uma superfície aquosa, produzindo outra figura vestida de preto. Balbuciou o jogador menor que segurava a espada, enquanto o espadachim se retesava. Mas Azuna mal percebeu o que os 2 jogadores camuflados estavam fazendo. O novo membro em cena usava um longo casaco de couro preto. Uma espada longa de belo design estava pendurada em suas costas. Por baixo de sua longa franja preta, havia olhos mais escuros do que a escuridão. A visão era tão vívida em suas retinas virtuais que ela não conseguia nem piscar. Ora, disse o segundo jogador camuflado, ainda tão indiferente quanto antes, mas em um tom muito mais frio. Parece que sempre encontro você nos lugares mais engraçados. Os ombros do primeiro jogador camuflado se retesaram enquanto ele se preparava para gritar alguma coisa, mas o segundo atingiu no peito com as costas da mão para calá-lo. Ele deu um passo à frente para esconder a identidade de seu parceiro e rosnou para o recém-chegado. Posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo você está aí? Acabei de chegar aqui. Ouvi vocês 2 conversando, disse finalmente o espadachim vestido de preto, e sua voz familiar quase fez com que Azuna caísse no chão de alívio. Mas esse não era o momento de perder a compostura. Se necessário, ela poderia sair de seu esconderijo para ajudar seu parceiro. Bem, você não saberia. Pensei que estávamos nos mantendo calmos e tranquilos no corredor principal, mas acho que nos empolgamos quando adquiri esse belo saque raro, hahaha. Sobre essa arma. Você disse que era uma rapieira de cavalaria mais 5, certo? Tem certeza disso? Nossa, você parece ter se apegado a esse detalhe só por ter ouvido falar uma vez. O que você acha disso, amigo?
Perguntou o segundo jogador camuflado, abrindo as mãos teatralmente em desafio. O outro espadachim de preto respondeu friamente: meu parceiro estava usando aquele florete. O primeiro jogador se moveu abruptamente, e novamente o segundo silenciou com as costas da mão. Ele realmente não queria que seu parceiro dissesse nada. Quando se convenceu de que o outro jogador permaneceria relutantemente em silêncio, o segundo fez um gesto teatral de confusão. Ah, é mesmo? Bem, eu acabei de saquear isso de um grupo de saqueadores. Então, será que a situação está correta? Você quer que eu devolva a arma de seu amigo? Não, não vou entrar em seu caso por causa disso. É que, não tenho como julgar se suas palavras são verdadeiras ou não. O espadachim de cabelos pretos deu um passo à frente, com a voz calma, mas fria. Afinal de contas, você poderia ter conseguido essa espada duelando com meu parceiro. Certo, Morty. Chamado pelo nome, o segundo jogador camuflado levantou a mão esquerda e lentamente puxou o capuz para trás. O que surgiu foi um coifa de metal, com a bainha esfarrapada. Ele a sacudiu, fazendo tilintar as correntes rosqueadas, e riu em um tom de voz diferente do que estava usando anteriormente. Ah! Tudo bem, estou vendo sua tática aqui. Você quer dizer a maneira como eu fiz com você no terceiro andar? Kirito. Asuna podia sentir que, quando os dois homens se chamavam pelo nome, a caverna ficava muito, muito tensa. Nenhum deles havia sacado a arma, mas ela praticamente podia ver as faíscas entre eles. Morty. O homem que usava a carapuça era o mesmo duelista que havia desafiado Kirito para um duelo no terceiro andar e, pouco antes de levá-lo ao ponto intermediário que encerraria o duelo, tentou um grande golpe crítico para matá-lo. Os espadachins, um de casaco preto e o outro de capa preta, se encararam em silêncio. Até mesmo o usuário de adagas, tagarela e barulhento, ficou intimidado e calado com a cena. Asuna ainda estava em parceria com Kirito. Assim, ele veria, ao lado de sua própria barra de HP, que Asuna ainda tinha cerca de 90% de sua saúde. Seu desafio de que ela poderia ter sido duelada por causa de sua espada era apenas um blefe, mas a pressão que exalava de todo seu corpo o fazia parecer mortalmente sério. Enquanto isso, Morty exercia sua própria atmosfera de puro assassinato, sem recuar um único passo. Ela tinha certeza de que, se qualquer um deles sacasse sua lâmina, haveria uma batalha. E não um duelo. Quem acertasse o primeiro golpe se tornaria um jogador laranja, incapaz de entrar na cidade até que seu cursor voltasse ao status verde. Mas ambos tinham que saber disso. Cada um deles entendia o outro como um inimigo cuja derrota valia esse alto custo. No entanto, por obra de Akihiko Kayaba, criador do Sword Art Online, o mundo dos jogos deixou de ser normal. Era um jogo frio e cruel de morte, no qual a perda de todo o HP significava a perda da vida do próprio jogador. O P.K. não era mais apenas P.K., era um verdadeiro assassinato. Ela não podia deixar que as mãos de Kirito fossem manchadas de sangue por algo que começou com seu próprio erro. Ela tinha que resolver essa situação antes que se transformasse em uma batalha. Provavelmente, só havia uma coisa que ela poderia fazer: recuperar a rapieira de cavalaria do primeiro jogador camuflado por outros meios que não a batalha. No mínimo, isso eliminaria a necessidade de Kirito atacar Morty. Como eles conheciam o incrível poder do florete, hesitariam em começar uma luta de 2 contra 2. O primeiro jogador estava de costas para ela, sem saber de sua presença. Se fosse no mundo real, ela poderia simplesmente se esgueirar e arrancar a espada das mãos dele, mas não estava claro se roubar um item com tanta força funcionaria neste mundo. Além disso, arrancá-la de seus dedos não anularia a propriedade ordenada pelo sistema. Sim, o castelo flutuante de Aincrad era governado pelas leis absolutas do sistema do jogo, leis que não existiam no mundo real. A ferramenta mais importante para a sobrevivência era entender o sistema e fazer com que ele funcionasse para você. O que ela poderia fazer para recuperar total e completamente sua rapieira de cavalaria? Ela precisava possuir fisicamente o item e, posteriormente, redefinir os direitos de propriedade.
Não havia outra maneira. Mas ela precisaria ter o item por 300 segundos para que isso funcionasse. Era um período de tempo muito longo, e não seria fácil simplesmente arrancá-lo das mãos do primeiro jogador. Enquanto isso, o olho e o ouvido direito de Asuna perceberam dois fenômenos simultaneamente. Seus olhos viram a mão esquerda do primeiro jogador procurando uma arma em seu quadril esquerdo. Seu ouvido ouviu o leve ruído de um monstro surgindo no lado sul do corredor, na direção do local onde ela caiu pela primeira vez. Essas duas coisas se combinaram em uma reação química, guiando-a para uma única estratégia. Não era uma coisa certa e seria perigosa, mas ela não conseguia pensar em uma ideia melhor no momento. Kirito e Morty estavam se encarando silenciosamente, avaliando como o outro poderia reagir, mas o primeiro jogador impaciente seria o primeiro a explodir. Então, a batalha não poderia ser interrompida. Se ela fosse agir, precisaria agir agora. Asuna sugou uma respiração fria para dentro dos pulmões e ficou tensa. O primeiro jogador virou o manto para o lado com a mão esquerda, expondo uma adaga. Naquele exato momento, Asuna deixou cair a bola de papel de sua mão novamente. Instantaneamente, pequenos passos começaram a se aproximar do sul. Para liberar sua mão direita, o primeiro jogador tentou mover o florete para a esquerda. No momento em que a bainha estava prestes a passar de mão em mão, Asuna saltou de seu esconderijo, sacou sua rapiera de ferro e gastou todo o ar carregado em seus pulmões em um grito ensurdecedor. Ah! O grito foi tão alto que fez cair o monte de areia das paredes. O jogador camuflado sem nome e Morty pularam. A rapieira de cavalaria escorregou das mãos do homem encapuzado e caiu no chão. Em menos de um segundo, não foi Asuna, Morty ou o jogador camuflado que saiu correndo para pegar a arma, mas o recém-chegado Shredder astuto. Quando o roedor tentou se virar e fugir, Asuna o atingiu com um oblíquo, sua habilidade de espada mais rápida. O corpo do monstro explodiu em estilhaços azuis e a espada que ele carregava desapareceu. Ela pulou o mais longe que pôde e abriu a tela de equipamentos. Na célula principal de armas, ela substituiu a rapieira de ferro pela arma que acabara de cair. O florete em sua mão direita desapareceu na luz, e um peso reconfortante apareceu em sua cintura esquerda. Pouco mais de 3 segundos se passaram desde o momento em que ela saiu de seu esconderijo. Quando aterrissou, Asuna já tinha sacado a rapieira de cavalaria mais 5. Era muito mais pesada do que a rapieira de ferro, mas o punho se formou em torno de sua mão como se a estivesse absorvendo. Agora que sua arma estava mais uma vez física e sistematicamente em sua posse, ela a estendeu diante de si. A situação ainda era perigosa, mas, por um momento, Asuna viu o rosto de seu parceiro entre os dois homens encapuzados. Até mesmo Kirito se assustou por um instante, mas se recuperou imediatamente, sorrindo e acenando com a cabeça. O primeiro a falar foi o jogador originalmente camuflado, que ainda não entendia o que havia acabado de acontecer. Por quê? O quê? De onde isso veio? Era um grito agudo em falsete. Morty estendeu a mão esquerda para cobrir a boca do outro jogador, que estava saindo um pouco do capuz, enquanto ele se virava. Asuna se certificou de olhar com toda a sua força para o rosto do Pekka quando o viu pela primeira vez. Ela não conseguia ver muito além das correntes penduradas em seu penteado sob a luz fraca do musgo, mas conseguia distinguir algumas características gerais. Ele tinha um queixo pontudo e lábios finos puxados para um lado em um rosnado. Ela gravou a imagem, como a de um coringa em um baralho de cartas, em suas retinas. Seus lábios brilharam, curvando-se molhados em uma careta que escondia aço frio. Assustado por um pequeno bol. Primeiro o Black, agora vocês gostam de pular do nada. E quanto tempo você ficou escondido ali? Ela queria gritar que tinha ouvido tudo, mas decidiu não fazê-lo quando viu Kirito balançando a cabeça para ela por cima do ombro de Morty. O que é de errado? O gato comeu sua língua? Você me tirou uns bons 3 segundos da vida com essa façanha. Acho que você me deve uma, disse Morty, sarcástico como sempre. O outro jogador tirou sua mão do caminho de Morty.
Ele a moveu para a adaga em sua cintura, traçando o punho reluzente, e gritou em uma voz como metal enferrujado: ouça, estou muito irritado agora. Este é realmente o momento de ficarmos parados e conversando. Temos que reagir partindo do princípio de que eles ouviram tudo. Morty encolheu os ombros, exasperado. A impaciência não o levará a lugar algum. Sabe? Além disso, você viu as estatísticas desse Florite, não viu? Supondo que eu enfrente o Blackie aqui, você realmente acha que pode lidar com isso sozinho? Não me insulte. Eu posso enfrentar uma garota amadora de PVP como ela, disse o primeiro jogador. Asuna percebeu que sua respiração havia melhorado, mas só até ouvir a próxima frase. Além disso, não posso ir para casa depois de ter minha espada de alta qualidade roubada em um golpe de sorte. Desde quando essa espada pertence a você? Você a chamou de Silvari, e ela pensou furiosamente, sem qualquer hesitação. Talvez gritar do jeito que ela fez não tenha sido exatamente a tática mais educada, mas certamente não foi um golpe de sorte. Asuna buscou aquele exato momento com base em uma lógica específica e precisa. Ela tinha certeza de que o pedaço de pergaminho que a guiou até aquele ponto havia sido escrito e descartado pelo primeiro jogador. Errar o simples ato de escrever um número era, se não o ato de alguém com deficiência de FNC, não conformidade de imersão total, pelo menos o sinal de problemas com movimentos finos dos dedos em uma imersão total, em suma, uma prova de falta de jeito. Se ela o assustasse no exato momento em que ele movia a arma de uma mão para a outra, ele certamente a deixaria cair. Esse era o raciocínio dela para gritar daquele jeito. E ela fez com que o Shreman saqueador pegasse o florete para que ela pudesse matá-lo, garantindo assim que a espada estivesse oficialmente de volta em sua posse. Ela nunca mais a deixaria escapar e poderia lutar com outro jogador para proteger sua preciosa arma. Asuna apontou a ponta de sua rapieira de cavalaria para frente em uma demonstração dessa vontade. O primeiro jogador camuflado estalou a língua e apertou o cabo da adaga. Mas, nesse momento, a situação tomou um rumo inesperado. Na parte de trás, Kirito se virou e passou correndo pelo lado esquerdo de Morty, direto para Asuna. Quando Asuna se inclinou para trás de surpresa, ele a agarrou pelo peitoral e pulou para dentro da cavidade onde ela estava se escondendo. Ele a pressionou contra a parede, cobrindo-a com seu casaco e ativando a habilidade ocultação. Obviamente, isso não os esconderia de fato. Mas, no momento seguinte, Asuna ouviu o motivo pelo qual Kirito havia feito isso. Do corredor norte, vieram muitos sons de metal tilintando, o sinal de um grupo de monstros. Mas por que tão repentinamente? E então ela se deu conta. É claro que sim. Seria estranho que tal coisa não acontecesse em uma masmorra depois da maneira como ela gritou. Ela não conseguia mais ver os homens encapuzados, mas ouviu o primeiro deles sibilar: merda, eles trouxeram um bando de monstros para nos matar. Os bastardos sujos. Vindo de você. Morty riu, mas não estava tão confiante e convencido como antes. Ela os ouviu sacar as armas, mas à medida que os monstros se aproximavam, a ordem dele para o companheiro era tensa e preocupada. Não importa, vai ser ruim lutar contra tantos deles. Devemos nos retirar. Tsuki, tudo bem. Opa, esse é um beco sem saída lá embaixo. Temos que correr até a escada, então faça o possível para acompanhar, amigo. Ei, espere. 2 conjuntos de passos se afastaram correndo, eventualmente eclipsados pela perseguição estridente dos monstros. Os sons foram se apagando gradualmente e, por fim, desapareceram. Silêncio. Não exatamente. Restava um som, que latejava incansavelmente em seus ouvidos em um registro grave, o som do seu coração. O som do sangue correndo de seu coração virtual. Ou talvez fosse seu coração real, batendo tão alto que chegava aos seus ouvidos. Enquanto ela ouvia, o pulso foi se acalmando lentamente, tirando-a gradualmente do estado de tensão absoluta. Por apenas um momento, ela sentiu que seu juízo estava se distanciando e quase deixou cair sua espada.
Mas ela nunca deixaria isso acontecer novamente. Ela impôs força em seus dedos e devolveu a espada à sua bainha de seu lugar sob o casaco que cobria seu corpo. Em resposta a essa ação, Kirito soltou um longo suspiro e se preparou para se levantar de sua posição agachada sobre Azuna. Mas ela inconscientemente levantou a mão direita, puxando a esquerda dele enquanto ele se levantava. Ali, bem ao alcance de seus braços, estava a presença tranquilizadora de seu parceiro. Sim, estava tudo bem agora. Não havia nada a temer. Azuna tremia poderosamente, dominada pelo súbito surgimento de todas as emoções que haviam sido pressionadas e compactadas dentro dela desde o momento em que caiu pelo alçapão. Seus olhos se encheram de calor e algo subiu para sua garganta. Seus joelhos perderam a força e ela quase caiu no chão. Mas a mão de Kirito apoiou suas costas. A voz dele disse em seu ouvido: "Você se saiu bem. Estou feliz que você esteja bem." Essas palavras penetraram em sua mente instantaneamente, removendo todo o autocontrole. A exigência de que ela tinha de ser mais forte. A advertência de que ela estava sempre recebendo ajuda. E o medo de que, se ela demonstrasse alguma fraqueza, seria deixada para trás. Todas essas emoções foram temporariamente liberadas, e ela pressionou a cabeça contra o peito de Kirito. Com os lábios trêmulos, ela chorou como uma criança. Eu estava com medo, eu estava com muito medo. Ela fechou os olhos, deixando suas emoções falarem. Havia um fantasma, e eu caí em um poço, depois me perdi e deixei cair minha espada, e pensei que estava acabada, pensei que iria encontrar meu fim nessa horrível caverna escura. Eu estava tão assustada, estou falando sério. Seu corpo inteiro tremia intermitentemente. Ela agarrou-se à camisa de Kirito, desejando contato direto, ainda que virtual. De repente, uma sensação agradável e suave a envolveu. Kirito estava esfregando o topo da cabeça de Azuna. Ele repetiu o movimento incômodo, mas sincero, várias vezes. Está tudo bem. Você está bem, ele sussurrou, quase inaudível, mas a vontade inabalável contida naquelas palavras era mais confiável do que qualquer outra coisa neste mundo. Se nos separarmos novamente, eu a encontrarei e virei ajudar. Você é minha parceira, Azuna. Como se fosse o acionamento de um interruptor, Azuna parou de tremer. Mas ela não o soltou, e Kirito não parou de esfregar sua cabeça. Eles mantiveram um longo e silencioso abraço no cantinho da masmorra da catacumba.